A partir de agora, então, vamos falar sobre as mesas girantes. Nós já vimos no filmezinho no início, já entendemos mais ou menos o que são as mesas girantes, o que foi o fenômeno das mesas girantes, certo? Inicialmente, cabe a gente destacar que as mesas girantes, elas primeiro aconteceram em toda a Europa, tá? Não foi apenas num único lugar, elas aconteciam na França, mas ela foi um fenômeno em toda a Europa, e assim tinha que ser, tá? As mesas girantes, elas não se limitavam a levantar sobre um pé para responder perguntas, mas moviam-se em todos os sentidos, giravam sob a mão dos pesquisadores e às vezes elevavam-se no ar. Então, as mesas girantes, elas eram um fenômeno justamente porque, através de perguntas, eram feitas perguntas e a mesa levantava um pé, batendo, respondendo sim, respondendo não, ou ainda também utilizaram a telegrafia espiritual com as mesas girantes, estabelecendo-se, por exemplo, letras do alfabeto, e quando chegava a pessoa, ficava, por exemplo, dizendo A, B, C, e quando chegava na letra que a mesa, que o espírito que estava ali queria, ele batia o pé da mesa, identificando que era aquela letra que ele queria e com aquela letra ele iria formar as frases, as respostas, enfim. Então, na época, as mesas girantes também utilizaram a telegrafia espiritual para o processo de comunicação. Mas elas não faziam só isso, como ele está dizendo, elas se movimentavam, rodavam, até mesmo saíam e elevavam-se no ar. Entre os anos de 1853 a 1855, elas constituíram um verdadeiro passatempo. Era quase diversão obrigatória nas reuniões sociais. Foi, na época, considerado o maior acontecimento do século pelo padre Ventura de Raulica. E foi muito interessante que, com o tempo, esse fenômeno passou. E passou por quê? Porque, para aqueles que só tinham interesses de frivolidade, curiosos, aquilo ali perdeu, digamos assim, o interesse. A gente sabe que é as coisas de momento, da moda. Com o tempo, eles perderam esse interesse e, por isso, seguiram outras coisas. E já aqueles que eram espíritos sérios, que realmente queriam estudar o fenômeno, eles já não ficaram mais se preocupando com o fenômeno em si, e sim o que estava por trás, que era justamente a comunicabilidade dos espíritos. Então eles passaram a se interessar e a estudar o fenômeno em si, o que estava por trás disso, e não a mesa girando para cima e para baixo. Por isso que o fenômeno passou, porque para os frívolos perderam o interesse e para os homens sérios eles foram estudar o fenômeno mais a fundo. O fenômeno propagou-se rapidamente pela Europa, como eu falei. No início, havia muita incredulidade. Achavam que era a eletricidade que poderia ocasionar aquele fenômeno. Mas com o tempo, com a multiplicidade das experiências, das respostas, se permitiu ver que aquilo ali não era eletricidade, que realmente havia a intervenção de uma causa inteligente por trás de tudo aquilo. Porque a impulsão dada aos objetos não era apenas o resultado de uma força mecânica cega. A força mecânica cega não poderia responder muitas vezes aquilo que era responder as perguntas de forma tão correta e inteligente, aquilo que era feito, as perguntas que eram realizadas. Então observou-se que havia necessariamente uma causa inteligente por trás de tudo aquilo. Inclusive, nessa data de 1852, professores da Universidade de Harvard foram estudar os fenômenos e chegaram à conclusão da sua veracidade. Olha o que eles disseram. Tais professores, depois de várias experiências praticadas com o mais escrupuloso cuidado, isso está lá no manifesto que eles se informaram, se viram obrigados a admitir que ali havia manifestação constante de uma força inteligente, que parecia ser independente das pessoas vivas. Então, os professores tiveram que realmente afirmar que, após muita pesquisa, como ele diz aqui, praticadas com o mais escrupuloso cuidado, eles foram obrigados a atestar que o fenômeno era real, era verídico e que realmente parecia haver ali uma inteligência independente das pessoas vivas. Então a gente percebe que estudiosos foram examinar e avaliar o fenômeno. Além disso, a gente viu lá no filmezinho que também
A telegrafia espiritual, ela era um fenômeno, uma metodologia de comunicação lenta. Porque você imagina ficar falando as letras do alfabeto até chegar na letra certa, bater o pé da mesa e assim você ir letra por letra, isso era um fenômeno demorado. E os próprios espíritos sugeriram uma metodologia mais rápida. E esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos outros países. E eis aqui os termos em que deram em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais fervorosos adeptos da doutrina. Eles disseram aos espíritos: vá buscar no aposento ao lado a cestinha, amarra-lhe um lápis, coloca-a sobre o papel, põe-lhe os dedos sobre a borda. Eu coloquei aqui a foto para vocês terem uma ideia. Então, vocês estão vendo essa cestinha aí, com o lápis na ponta? Então, os médiuns colocavam as mãos em cima da cestinha e ela se movimentava e ela ia até as letras responsáveis ou então ela começava a escrever. E, na realidade, a gente observa que o objeto que se adapta ao lápis não passa de um mero instrumento, é um apêndice da mão. E só podiam ser postas em movimento debaixo da influência do médium. Porque a gente, na realidade, hoje sabe que isso aí foi o início da psicografia e que a cestinha era um apêndice da mão. Com o tempo, se afastou a cestinha, se excluiu a cestinha, o médium pegou diretamente no lápis e passou a escrever. Então, a partir desse momento, não se utilizava mais as batidas e nem as vogais ou as letras do alfabeto individualmente. Se passou a utilizar a cestinha, que ela já escrevia a mensagem como um todo, certo? Aí aqui a gente vai abordar alguns aspectos interessantíssimos sobre as mensagens e sobre as mesas girantes. Aqui ele nos diz: sabendo da importância do médium, cabe mencionar alguns aspectos. Vamos prestar atenção a esses aspectos que são muito interessantes. Primeiro, o modo pelo qual a cesta se move sob a influência do médium demonstra a impossibilidade de um médium imprimir uma direção qualquer, sobretudo quando 2 ou 3 pessoas colocam juntamente as mãos. Seria necessário haver uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos e mais ainda de pensamentos. O que ele quer dizer aqui? Vocês viram que na cestinha se colocava a mão de várias pessoas? Como é que aquela cestinha ela caminhava exatamente por lugar certo, para as letras que queriam, ou dava a mensagem certa? Considerando que tinham várias pessoas segurando aquela cesta. Então ele diz: o modo pelo qual a cesta se move já é um indicativo de que é uma inteligência superior, porque se fossem as pessoas, seria muito difícil que elas tivessem pensamentos idênticos para que todas movimentassem e escrevessem juntas a mesma mensagem e que todas pensassem exatamente a mesma coisa, para que movimentassem a cestinha para o mesmo lugar. Porque se fossem as pessoas que estivessem fazendo aquilo, uma pessoa podia querer botar a cestinha para o lado direito, o outro para o lado esquerdo, mas isso não acontecia. A cestinha se movimentava toda junta, caminhando para o mesmo lugar. O que mostrava que o fenômeno, a ideia, o pensamento não era das pessoas que estavam ali botando a mão em cima da cestinha, e sim da inteligência oculta, que era justamente os espíritos. Outro fato era a mudança de caligrafia. Ora, conforme o espírito que se manifestava, a mensagem tinha uma letra diferente, uma caligrafia diferente. Mais uma vez demonstra que se partisse dos médiuns, teria a mesma caligrafia, e não era o que acontecia. Então é mais um fenômeno interessante para a gente destacar aqui. Outra coisa, a natureza das respostas. Em alguns momentos, as respostas eram algo tão profundo, completamente à parte da condição intelectual dos médiuns. Os médiuns não apresentavam um alcance intelectual compatível com as respostas que eram dadas. Então a gente observava que não podia partir daquelas pessoas que lá estavam. Aquilo ali realmente vinha de uma inteligência maior. Então é o que ele diz aqui, ó. Às vezes se ventilavam questões abstratas e científicas, então notoriamente fora do campo dos conhecimentos e a miúde do alcance intelectual do médium.
mais uma vez mostrando que não vinha dos médiuns, e sim de outra inteligência. Não raro acontece muito de a cesta escrever espontaneamente. Outro ponto interessante, que lembram que eu falei, as perguntas eram feitas e os espíritos, as mesas, iam respondendo. E quando a cestinha respondia de forma espontânea, sem que nenhuma pergunta fosse feita sobre qualquer assunto. Ou seja, as pessoas, os que estavam ali, nem estavam pensando em pergunta nenhuma. E a cestinha, de forma espontânea, começava a escrever sobre determinado assunto, mostrando mais uma vez que vinha de uma inteligência diferente. Olha o que ele diz aqui: em certos casos, as respostas revelam tanta sabedoria que não podiam emanar senão de uma inteligência superior, que houvesse pura moralidade. Doutras vezes, eram tão levianas e frívolas que a razão recusa admitir que derivassem da mesma fonte. Então, o mesmo médium, em alguns momentos, apresentava textos e respostas de uma sabedoria maravilhosa, e em outras vezes, mensagens de uma forma tão leviana, tão frívola, que não se podia imaginar que pudessem derivar da mesma fonte. E, é claro, não derivavam, porque eram espíritos diferentes, de moralidade diferente, que se manifestavam através daqueles médiuns. Então, para a gente finalizar, o que a gente observa com tudo isso? Que realmente os fenômenos das mesas girantes nos mostram que havia ali uma inteligência muito diferente da inteligência dos médiuns, e que ali eram os espíritos mostrando o que, gente? A existência da imortalidade da alma, a existência do plano espiritual, a existência dos espíritos além do corpo material, mostrando que, a partir daí, trazendo para o conhecimento da humanidade de uma forma ampla, de uma forma, digamos assim, impossível de se atestar, não sendo mais possível ser negada pela humanidade, a existência do plano espiritual. E aqui a gente finaliza perguntando: qual a importância dos fenômenos de Hydesville e das mesas girantes para o surgimento do espiritismo? E a resposta é a de uma invasão organizada pela espiritualidade superior, despertando consciências com vistas à chegada de uma era nova para a humanidade. Então, meus amigos, vejam que aqui a gente observa que a humanidade, nada aconteceu sem que tivesse que acontecer fora da época e do momento. Claro que a gente diz aqui uma invasão organizada pela espiritualidade superior para despertar consciências com vistas à chegada de uma nova era para a humanidade, mostrando que tudo foi previamente planejado. Nada acontece, gente, sem que haja realmente a orientação, o planejamento da espiritualidade superior. Então foi uma invasão organizada, sem dúvida. E é por isso que aconteceu na América, é por isso que aconteceu na Europa, é por isso que o fenômeno das mesas girantes acontecia em toda a Europa, que era realmente para despertar consciências, chamar a atenção da humanidade para, como ele diz aqui, para a imortalidade da alma, para uma nova era para a humanidade. A humanidade já estava pronta para receber essas verdades, para ter acesso a essas informações que viriam através de Allan Kardec pelo mundo, né? Que viriam essas informações trazidas pela espiritualidade superior através de Allan Kardec. Certo, meus amigos queridos? Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula sobre os fenômenos de Hydesville e das mesas girantes. A gente vai se despedir adequadamente, esperando sempre contar com a sua presença na nossa próxima aula. Ok, meus amigos?